Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura do texto, vai ser projetado aqui nessa TV, que se encontra no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7. Nós vamos ler inicialmente apenas um verso, provavelmente o verso mais famoso desse livro de Crônicas e também extremamente central para a sua mensagem, que é o verso 14. Segundo Crônicas 7, verso 14. Inicialmente será apenas esse o trecho que nós iremos ler. Diz assim a Bíblia, registrando as palavras de Deus em resposta a uma oração feita por Salomão, rei de Israel. Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Senhor, obrigado por tua presença em nosso meio. Obrigado por nos ter permitido estar aqui nessa manhã. Pedimos que o Senhor continue guardando e abençoando cada família dessa comunidade, aqueles que, em virtude desse feriado estendido, estão fora da cidade, estão viajando, que o Senhor os alcance com tua graça, que o Senhor opere sobre as suas vidas também com graça e poder. Mas pedimos sobre nós que aqui estamos, que nessa manhã, e sobre a vida daqueles que, através da transmissão online, ouvem essa mensagem nessa manhã, que o teu Espírito Santo nos fale, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se acontece com você, mas você já sentiu, ou sente atualmente, algum tipo de desconforto com relação à época que a gente vive, o tempo que nós estamos vivendo? Isso gera em você algum tipo de desconforto? Veja, eu não pergunto apenas se a realidade do mundo à nossa volta, com violência, injustiça, relativismo moral, ceticismo, se essas coisas provocam em você algum tipo de desconforto, mas em virtude da época que nós vivemos, a nossa própria vida gera algum desconforto em você, algo dentro de você, algo dentro de nós gera algum incômodo, algum desconforto? E é claro, essa é uma pergunta agora bem direcionada para aqueles que se declaram cristãos, homens e mulheres identificados com Jesus Cristo e seguindo a Jesus Cristo. Aquela sensação causa desconforto em você, aquela sensação de que aquilo que nós chamamos de vida cristã deveria ser mais vivo do que o que a gente tem experimentado. Somos cristãos, nos identificamos com Jesus, conhecemos bastante ou um pouco o que a Bíblia fala sobre vida cristã, sobre a vida de homens e mulheres que se encontram com Cristo e passam a segui-lo na vida. Causa um desconforto em você aquela sensação de que esse negócio que a gente chama de vida cristã deveria ser de fato algo mais vivo na gente, que existe de alguma forma algo mais profundo na vida cristã, de que existe algo mais impactante nesse caminho ao lado de Jesus, algo mais transformador da nossa vida e da nossa realidade, algo mais bonito. Existe alguma beleza que nós não temos admirado nisso que chamamos de vida cristã? Isso causa algum desconforto em você hoje? Porque não são apenas a maldade e a corrupção do mundo que deveriam nos assustar. Sim, essas coisas nos assustam, essas coisas nos desanimam, essas coisas nos desgastam. Viver um mundo no tempo como o nosso, com tanta violência, com tanta indiferença, com tanta insensibilidade, com tanta desonestidade,
nas questões maiores e macros da sociedade, mas também nas micros e pequenas corrupções do nosso dia a dia. Tudo isso nos incomoda muito, mas não deveria nos incomodar, não deveria nos assustar a aparente impotência daqueles que se dizem discípulos de Jesus. Não deveria nos incomodar, nos causar algum tipo de desconforto, essa aparente impotência espiritual da igreja. Como se o sal perdesse o sabor, como se a luz deixasse de brilhar. E como disse Jesus em suas palavras no Sermão do Monte, se o sal perde o seu sabor e se a luz deixa de iluminar, eles não servem para mais nada. E quando descreveu a igreja, quando descreveu a comunidade dos seus discípulos no mundo, ele disse a respeito de mim e de você: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mas onde estão os efeitos deste sal e dessa luz no tempo em que nós estamos vivendo? Isso causa algum desconforto em você? Se causa, eu queria te dizer que sentir esse desconforto não é ruim. E eu não estou enlouquecendo, porque a gente não gosta de desconforto, não é? Mas esse tipo de desconforto, se alguma coisa lá dentro mexe no nosso coração dizendo: existe mais de Deus, e existe mais da vida com Deus, e existe mais coisas nesse caminho andando com Jesus, que se realizaria na minha vida e através da minha vida, que eu não tenho experimentado. E existe mais de Deus para aqueles que são chamados seu povo no mundo, no tempo em que nós estamos vivendo, e que nós não temos manifestado isso. Se isso gera um desconforto em você, esse desconforto é bom, porque se ainda somos capazes de sentir desconforto com o estado das coisas, é sinal de que o nosso coração ainda anseia e ainda pede por avivamento. Olhar para isso e sentir um desconforto, ao invés de olhar para isso e dar de ombros e simplesmente falar assim: esse é o curso natural das coisas, de fato é isso que vai acontecer de modo cada vez maior. De fato, podemos nos acomodar e esperar então que isso que chamamos apenas de fé irremediavelmente chegará no status que aconteceu em outros lugares no mundo ao longo da história, que povos que experimentaram a grande dádiva da presença de Deus são hoje, ou têm hoje na religião, apenas uma expressão cultural. E sim, cada vez mais Deus sairá de cena na vida das pessoas. Se ouvir isso gera um desconforto no seu coração, isso é um maravilhoso sinal de que o seu coração anseia por avivamento. E avivamento, embora seja uma palavra muito desgastada, porque usada de formas muito impróprias por vezes, tem pouco a ver com cultos animados. Avivamento tem pouco a ver com eventos programados para que o coração seja despertado. Avivamento tem a ver com a ação sobrenatural do Espírito Santo, que revive os filhos de Deus, que renova os filhos de Deus. Avivamento tem a ver com essa condição em que, percebendo o estado de aridez da alma e do coração de seu povo, o próprio Deus, através do seu Espírito, dá um basta nesse quadro e nos revive, nos acende de novo, nos desperta de novo, nos levanta outra vez. E hoje nós estamos olhando para aquele que talvez seja o texto mais claro na Bíblia sobre como Deus trata do seu povo quando o seu povo esfria, quando o seu povo se desvia, quando o seu povo se torna indiferente à vontade de Deus e à própria presença de Deus no meio dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Qual o contexto dessa passagem? Porque ela é uma promessa. Deus está dando uma promessa ao seu povo, mas o contexto é muito interessante, porque Deus está antecipando
um quadro de rompimento que o povo dele fará com o próprio Deus. Salomão havia acabado de construir o templo em Jerusalém, algo que seu pai, o grande rei Davi, havia desejado, e havia se preparado então fortemente e convocado toda a nação para que contribuísse para a construção do templo. Mas Deus disse a ele: você quer construir uma casa em honra ao meu nome, no entanto não será você quem construirá, mas o seu filho que virá de ti, que eu levantarei, este construirá o templo. E assim aconteceu. Salomão, filho de Davi, grande rei de Israel, constrói o templo ao Senhor, e quando as obras são concluídas, tem a dedicação do templo. E é uma passagem linda, e você deve ler o capítulo 6 de 2 Crônicas, porque te coloca nesse contexto todo. Porque Salomão se coloca diante de todo o povo e ora a Deus e bendiz a Deus, e diz que aquele lugar era uma casa para que Deus habitasse, e que daquele lugar orações seriam feitas, e ele clamava então que Deus estivesse com seus olhos atentos, com seus ouvidos atentos à oração feita por aquele povo naquele lugar, dedicado a Deus. E tem alguns trechos na oração em que Salomão mesmo está dizendo: e quando o teu povo for atacado por um inimigo, porque o teu povo se esqueceu de ti, e lembrarem então do Senhor e orarem ao Senhor pedindo perdão e misericórdia dos céus, que é a tua habitação, ouve a oração e socorre o teu povo. E quando a terra for atingida por pragas, porque o teu povo se esqueceu de ti e abandonou o Santo de Israel, dos céus ouve a oração de arrependimento do teu povo e cura a terra do teu povo. É interessante que o próprio rei antecipou que aquele povo entraria numa rota de rompimento com Deus em algum momento. Ele mesmo diz no capítulo 6 em sua oração: quando o teu povo pecar, porque não há quem não peque, tem misericórdia do teu povo. E aqui nós estamos lendo a resposta que Deus dá, porque um verso acima desse, o verso 13, traz assim as palavras de Deus a Salomão: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. E aí entra o verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Ou seja, queridos, Deus já está antecipando que o seu povo, que naquela hora festejava e celebrava ao Senhor pela construção do templo, em algum momento adiante iria esfriar, desobedecer, cair em idolatria e se afastar do caminho de Deus e da vontade de Deus. E justamente por isso, Deus oferece um caminho de volta e um caminho de restauração. É interessante, antes do problema acontecer, Deus havia dado ao povo o caminho que eles deveriam trilhar de volta para o Senhor. Essa é uma promessa para Israel? Sim. Num contexto imediato, originalmente, sim, foi uma promessa feita a Israel, mas ela também é uma promessa a todos aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, todos aqueles que foram tornados povo do Senhor. Joel, um outro profeta muito importante no Antigo Testamento, diz no seu livro, no capítulo 2, verso 32, o seguinte: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Povo de Deus, chamado pelo nome do Senhor. Pedro, o apóstolo, na sua grande pregação no dia de Pentecostes, depois do derramar do Espírito Santo, pregando a uma grande multidão, ele diz em Atos capítulo 2, verso 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Povo chamado pelo nome do Senhor. Então, o que estamos lendo aqui no versículo 14 de 2 Crônicas 7 é uma palavra e uma promessa também para você, para mim e para a igreja de Jesus no tempo em que nós vivemos. Precisamos, irmãos, desse despertamento.
E avivamento vai aparecer aqui na tela. Avivamento não é um evento acidental. Avivamento é o encontro entre um povo quebrantado e um Deus disposto a restaurá-lo. Se a gente não entender essas duas coisas, nós nunca provaremos avivamento. Avivamento é um encontro de um povo que se quebranta diante de Deus, de um povo que trilha um caminho de volta na direção de Deus, de um povo que é capaz de reconhecer o seu próprio pecado, a sua própria indiferença, o seu próprio sono espiritual, e então se desperta quebrantado e vai na direção de Deus, e se encontra com um Deus disposto, porque cheio de amor, a restaurar o seu povo. E o próprio Deus nos mostra claramente nesse texto qual é o caminho para esse encontro acontecer. Por isso, nessa mensagem de hoje, e ela é uma mensagem em duas partes, nós vamos considerar a primeira parte nesse domingo e a parte final desse mesmo versículo 14 no próximo domingo, mas eu creio que nós podemos chamar esse caminho de as 4 condições do avivamento. Se a gente quer viver na nossa vida, no nosso tempo, na nossa igreja e nos nossos dias, de fato, essa bendita experiência de um avivamento vindo dos céus sobre nós, nós vamos ter que trilhar inevitavelmente esse caminho. E a primeira condição, bem clara nesse texto, é a condição de se humilhar. O que é esse se humilhar à luz da Bíblia? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Será que a Bíblia trata essa humilhação com um sentimento de tristeza? Se humilhar é você ficar triste. Você pode ficar triste até por causa dos seus pecados, mas não ter arrependimento deles. Você pode ficar triste porque o seu pecado foi descoberto. Você pode ficar triste porque o seu pecado descoberto causou vergonha para sua família, causou decepção no coração dos seus filhos, trouxe problemas para o seu casamento, trouxe consequências danosas diante da justiça. E aí você fica triste, mas você fica triste pela consequência do pecado na sua vida, mas não pela tristeza que ele causou ao coração de um Deus que te ama tanto. Então, esse se humilhar aqui não é apenas se sentir triste. Esse se humilhar aqui também não é apenas culpa, muito menos remorso. Se humilhar é reconhecer diante de Deus que o problema espiritual do nosso tempo começa dentro de nós e não fora de nós. O problema, irmãos, do distanciamento de Deus, o problema de vermos uma sociedade tão desconectada daqueles valores que seriam os valores claramente percebidos em Deus e na palavra de Deus, não tem a ver com o comportamento de quem não creu no Evangelho, então não nasceu de novo para ter uma conduta cristã. O problema tem a ver com o quanto a nossa vida não sinaliza a realidade de um outro reino, que é o reino de Deus. Tem a ver com o fato de que a nossa vida se assemelha muito mais ao padrão da cultura do que ao padrão da Bíblia. E, portanto, os problemas espirituais do nosso tempo não acontecem primeiro fora de nós, mas dentro de nós. Em outras palavras, e à luz desse texto, me parece muito claro que antes de Deus agir na terra, Ele deseja agir no coração do seu povo. Antes dele sarar a terra, antes dele transformar a realidade, Ele deseja curar o coração do seu povo. Porque isoladamente nós olhamos para o mundo e de vez em quando a gente diz: Senhor, olha o que eles estão fazendo. Não é assim que você se sente às vezes? Senhor, olha o que eles estão fazendo com a juventude, olha o que eles estão fazendo com a infância, olha, Senhor, o que eles estão fazendo nos campos universitários. Senhor, olha o que tem acontecido na sociedade, na economia, na política. Senhor, olha como são maus, olha como são violentos. Só que o Senhor responde ao seu povo dizendo: mas eu quero começar com vocês. Há um profeta muito precioso no Antigo Testamento chamado Isaías.
E nós conhecemos muito Isaías por causa do capítulo 6 da sua profecia, em que ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, meus olhos viram o Senhor. Ele entrou no templo de Deus para orar e ele teve uma visão, e ele viu o trono de Deus, querubins com 6 asas, com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E nós conhecemos essa visão maravilhosa de Isaías. Nos esquecemos que ele continuou o texto dizendo: então eu disse, ai de mim, porque sou pecador, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Só que um capítulo antes, o capítulo 5, é uma lista de palavras que Isaías dá, dizendo: ai de você que age desse jeito, ai de você que age daquela forma, ai de você que troca a justiça pela injustiça, ai de você que usurpa o direito do outro, ai de você, um profeta, ai de você, ai de você, ai de você, até o momento em que ele contempla Deus, e ele não consegue dizer outra coisa a não ser: ai de mim, porque eu vi o Senhor, ai de mim. Deus quer que eu e você e a igreja dele sejamos esses que, diante da realidade dura que vivemos, possamos olhar para o Senhor e dizer: ai de nós, Senhor, começa em nós, Senhor, começa em nós aquilo que o Senhor quer fazer. Onde, irmãos, então nós precisamos nos humilhar? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Onde nós precisamos experimentar isso? Talvez não seja necessário a gente experimentar esse humilhar-se no nosso mundanismo tão sutil, mas tão presente nas nossas vidas e nas nossas casas. O que eu chamaria de mundanismo sutil, aquele que se manifesta num viver centrado em nós mesmos, não em Jesus. Um viver centrado no nosso conforto, não na glória de Deus. Um viver centrado em lazer, em consumo, em prazer, mas não no nosso Deus. E a gente não percebe então que vamos trocando Deus por falsos prazeres. Vamos abandonando Deus, substituindo Deus, até mesmo pelas dádivas que Deus nos dá, porque veja, não há nada de errado em você descansar, não há nada de errado em você aproveitar um tempo de descanso em família, viajar, tirar férias, conhecer lugares, desfrutar das bênçãos que Deus tem concedido à sua vida. Não há nada de errado nisso. O problema é quando as dádivas se tornam falsos deuses que nós passamos a devotar. E aí a gente começa a correr atrás, famigeradamente, dos prazeres que estas coisas podem nos trazer, e nos esquecemos de Deus, mas não deixamos de ser parte da igreja, não deixamos de ter Bíblia, não deixamos de cantar louvores, não deixamos de participar de boa parte das programações da igreja, mas no nosso coração se estabeleceu o mundanismo, em que Deus foi para a margem, não mais o centro. Onde precisamos experimentar desse humilhar a si mesmo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, talvez não era importante a gente experimentar isso, não seja importante experimentarmos isso no nosso orgulho espiritual. Orgulho espiritual muitas vezes disfarçado de zelo religioso. Era a mesma atitude dos fariseus nos dias de Jesus. Aquela sensação secreta, mas deliciosa, de que nós somos melhores que os outros. Enquanto as nossas práticas secretas, e até mesmo algumas das nossas práticas públicas, nos denunciam. De alguma forma nós assumimos uma certa arrogância espiritual e nos consideramos melhores que as outras pessoas. E dizemos: veja, olha como eles vivem. Olha as suas escolhas, olha os seus caminhos, olha os lugares que eles frequentam, as roupas que vestem, a linguagem que tomam.
Olha como conduzem seus casamentos. Olha que coisa esquisita que eles fazem quanto ao seu próprio corpo. Olha as experiências que eles se permitem ter, a liberdade sexual que eles desfrutam hoje. Olha quanta imoralidade. Mas muitas vezes não combatemos a mesma imoralidade secreta dentro do coração. Onde não vamos, onde não tocamos, onde não fazemos, onde não damos a mesma publicidade que as pessoas estão dando para os seus atos, mas aqui dentro nos permitimos as viagens mais impróprias para aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Mas como exteriormente continuamos falando como crente, vestindo como crente, frequentando igreja como crente, sentimos uma falsa paz. Está tudo certo com a gente. O problema da corrupção é o desvio da verba pública que os poderosos que têm o poder da caneta fazem. Mas não nos incomoda os nossos pequenos desvios éticos que só nos beneficiam. Sentimos uma revolta enorme quando vemos o desmando na política ou a injustiça naqueles que deveriam fazer a justiça prevalecer num país, mas não nos incomodamos quando, para nos beneficiar, cortamos um pouco de caminho pelo acostamento. Afinal de contas, são só 50 metros, não é nenhum problema. Todo mundo que vai continuar parado no engarrafamento é apenas um trouxa, que você é esperto, que vai fazer aquilo, mas isso não nos incomoda. Sabe qual é o nome disso? Farisaísmo. Esperamos uma ética do outro que nós não estamos dispostos a viver na nossa própria vida. Aquilo que um pensador ateu do nosso tempo, chamado Gili Lipovetsky, chamava de ética indolor. Queremos uma ética desde que ela não nos custe. Queremos e defendemos um padrão ético para o outro, mas que não nos custe nada. Esse humilhar-se, então, é o momento em que paramos de defender o nosso pecado e começamos a concordar com o que Deus diz sobre ele. É tempo, irmãos, se queremos viver um despertamento da parte de Deus, é tempo de olharmos não tanto para o mal do lado de fora, mas também para aquilo que está indevidamente instalado do lado de dentro das nossas vidas. Precisamos expelir esse mundanismo de dentro de nossas vidas. Precisamos parar de domesticar pecados favoritos e chamar pecado pelo nome dele, pecado. Concordar com Deus e dizer: Senhor, se isso aqui não é próprio do Senhor, remove de minha vida, de minha linguagem, do meu olhar, do meu comportamento, da minha conduta, porque eu não quero na minha vida nada que não combine com Jesus. Perguntas para a nossa própria aplicação pessoal hoje. Onde o seu coração se perdeu? Onde, olhando para si, você percebe que o seu coração se afastou? Onde a sua vida já não reflete mais fome de Deus? Há uma área na minha vida, Senhor, que deveria revelar o quanto eu dependo de Ti, o quanto eu tenho fome de Ti, mas eu me esqueci disso. Quais áreas do seu coração o Espírito tem tentado quebrar, mas você resiste e resistiu até hoje? Você sabe que Deus tem falado com você. Por mais que você goste de dizer: não, acho que eu nunca tive essa experiência de ouvir Deus falando. Por mais que você gostasse ou goste da ideia de que Deus falar com você seria uma experiência assim mais semelhante a um som de trovão, sabe? Eu ouvi e foi inquestionável. Eu ouvi a vibração da voz de Deus. Só que o Espírito tem falado com você dentro do teu coração. Passa dia, passa semana, e aquele negócio continua lá dentro de você, como que num alerta do Espírito Santo, mostrando o que deve ser colocado no altar de Cristo. Mas você tem resistido até aqui. Avivamento começa quando nós somos capazes de admitir: Senhor, o problema sou eu. Senhor, começa em mim. Senhor, começa no meu coração. O problema está aqui dentro, Senhor.
A segunda condição que esse texto nos diz, e é a última que nessa manhã nós vamos considerar, é o que ele diz aqui nessa passagem sobre orar e buscar a minha face. A segunda condição do avivamento: orar e buscar a face do Senhor. Esse orar aqui não é um orar genérico, sabe? Se é que existe oração genérica, mas aquelas orações protocolares que a gente faz, sabe? Aquela coisa do Deus abençoa meu dia, abençoa meu trabalho, abençoa o alimento que eu vou comer mais tarde, que não me faça mal, abençoa as mãos de quem preparou. A gente aprende a orar assim, vai repetindo, né? Ao longo do tempo essa oração, nem sempre refletindo o que estamos dizendo para Deus e nem refletindo quem é o Deus para quem estamos dizendo essas palavras. Apenas falamos, apenas oramos. Mas o texto está dizendo aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. A ênfase da oração aqui é completamente diferente, porque é orar como quem precisa respirar. É orar como quem precisa de fôlego. Você já se sentiu sem fôlego alguma vez? Quando criança eu amava brincar na piscina de apneia. Descer, ficar me segurando na escada da piscina e tentar contar na minha cabeça o tempo que eu conseguia ficar debaixo d'água. E eu lembro que eu era desonesto comigo mesmo, porque não tinha ninguém disputando comigo. Eu afundava e eu começava: 1, 2, 3, 4, 5. De repente, depois de 20, o incômodo já era muito grande, a falta de ar era muito visível, e a minha contagem ficava 21, 22, 23, 24, 25. Eu queria aumentar o número, porque é angustiante você perceber que não tem fôlego, não é? O texto está dizendo de uma percepção de necessidade de oração, como quem precisa respirar. A gente cantou aqui há pouco, na canção Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, porque mais que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti. É orar com essa consciência: Senhor, mais do que o ar que enche os meus pulmões e me mantém vivo, mais do que qualquer outra coisa, eu preciso de Ti. É orar então como quem precisa viver. É buscar a face de Deus, como o texto está dizendo. Orar e buscar a minha face. Buscar a face de Deus aqui é muito mais do que buscar as bênçãos de Deus, ou buscar o favor de Deus. Quantas vezes você já ouviu alguém falando assim: não, eu tenho buscado a Deus, eu tenho buscado a face de Deus, eu estou na peleja com meu Deus até que Ele me abençoe. Estou vivendo uma luta, estou clamando a Deus por uma bênção, mas estou ali buscando a face de Deus até que Ele me abençoe. Não, buscar a face de Deus não é isso. Buscar a face de Deus não é buscar as bênçãos de Deus. Buscar a face de Deus é buscar a sua presença. Salmo número 24, no verso 3, verso 4 e no verso 6, o texto diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Quem sobe ao monte santo do Senhor e quem entra na presença de Deus? Aqueles que limparam as suas mãos e purificaram seus corações, porque têm o interesse de buscar a face de Deus. Não as mãos de Deus, a face de Deus. Não as dádivas de Deus, o ser de Deus. Não a experiência com aquilo que Deus pode dar e que muda a circunstância mais imediata da minha vida, mas a experiência com a presença dEle que muda para sempre quem eu sou. É poder dizer: Senhor, as suas dádivas são maravilhosas e eu sou muito grato por poder desfrutar delas, mas nada se compara à sua presença, porque sem ela eu não vivo. Moisés ouviu de Deus uma palavra que eu acredito que foi assim uma proposta muito sedutora e que seduziria muitos de nós hoje. No alto de um monte, conversando com Deus,
E Deus dizendo a Moisés que aquele povo que Deus tanto amou e que Deus com mão forte havia retirado da escravidão do Egito, estava agora no pé daquela montanha, enquanto Moisés estava lá no alto falando com Deus, rendido à idolatria. Eles haviam construído um bezerro de ouro para cultuar, porque Moisés subiu para falar com Deus e estava demorando muito para voltar. E aí Deus diz para Moisés o seguinte: Moisés, eu sou um Deus verdadeiro e cumpro a minha palavra. Eu prometi que esse povo sairia do Egito e levaria esse povo para a terra prometida, Canaã, e eu vou cumprir isso. Eu vou mandar anjos à frente do povo. Ninguém poderá resistir a vocês, nem os cananeus, nem os ferezeus, nem os jebuseus, povo algum será forte o suficiente para resistir a vocês. Só tem uma coisa, Moisés: a minha presença não vai no meio do povo, para que eu não consuma o povo, porque esse povo tem a cabeça dura, esse povo tem o coração duro. A minha presença não vai no povo, mas eu vou dar a eles o que eu prometi. Você não faria uma conta rápida? Você não pensaria assim: deixa eu ver, foram 400 anos de escravidão, Deus me chama para ir lá libertar aquele povo, Ele já fez um monte de milagre brabo, e agora a gente está aqui num deserto complicado de ficar, o negócio não é confortável, tem uma terra maravilhosa para a gente chegar, e Deus disse que ia levar a gente para lá, Ele está garantindo que a gente vai chegar lá, Ele só está dizendo que não vai com a gente agora, mas vai garantir a bênção. Eu acho que alguns de nós diríamos algo do tipo: glória a Deus, amém, Senhor, que seja assim, que a tua vitória esteja sobre o teu povo, que o teu povo marche e que a gente chegue em Canaã. Qual foi a resposta de Moisés? Senhor, não é a tua presença no meio do teu povo que tornará o teu povo diferente de todos os demais povos da face da terra? Não é a tua presença no meio do teu povo que define a identidade que o teu povo tem? Portanto, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse deserto. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: Canaã não é Canaã sem Deus. Não há bênção de terra prometida se o Senhor não estiver com a sua presença lá, e é melhor um deserto inseguro contigo do que a terra próspera de Canaã sem o Senhor. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés era alguém que buscava a face de Deus, mais do que as bênçãos de Deus. O que tem comprometido, irmãos, o nosso tempo com Deus? O que é que tem nos impedido, então, de orar e buscar a face de Deus? Será que são as nossas urgências da vida? Será que é o fato de sermos pessoas hoje tão demandadas e tão ocupadas, e tantas urgências esperam por nós todos os dias, urgências que nos estressam, urgências que nos sinalizam que um dia de 24 horas parece pouco demais para tanta demanda que nós temos? Será que são essas coisas que nos têm impedido de orar mais e de buscar a Deus? Martinho Lutero, grande reformador do século XVI, falando sobre isso, comentou o seguinte certa vez, eu acredito que vai aparecer aqui na tela a frase dele: eu geralmente oro 2 horas por dia, exceto nos dias em que estou muito ocupado. Nesses dias, eu oro 3 horas. Esse homem não era um sujeito metido a santarrão, ok? Esse mesmo Lutero disse certa vez o seguinte: pecador é meu nome, pecador meu sobrenome. Então o que ele está dizendo aqui não é para tirar onda com ninguém. O que ele está dizendo aqui não é para mostrar que ele é mais espiritual do que os outros. O que ele está dizendo aqui é para mostrar como ele depende de Deus, que na vida cotidiana ele precisa parar primeiro 2 horas para buscar a Deus e orar, mas nos dias que são mais pesados, difíceis, assustadores e desafiadores, ele não ora 2 horas, ele vai orar mais do que aquilo, porque a sua necessidade de sabedoria, direção de Deus e presença de Deus era ainda maior. E serão mesmo as urgências da nossa vida os nossos motivos de desculpa para não buscar a Deus? Seremos mesmo esse povo que não conhece o Deus para quem cantamos, a quem dizemos servir, motivo pelo qual saímos de casa para estar num lugar como esse, para oferecer a Ele culto, e vamos atravessar a nossa vida
sem conhecê-lo intimamente, porque não oramos e não buscamos a sua face? O que tem comprometido o nosso tempo com Deus? Será que as próprias bênçãos de Deus têm feito isso conosco? Aquelas coisas pelas quais nós tanto oramos, quando recebemos, se tornaram justamente a razão do distanciamento do nosso coração de Deus? Quantas pessoas passaram por isso, que eu conheço e você conhece? Gente que fez propósito de oração, pela aprovação num concurso, por entrar numa universidade específica, por conseguir um emprego ou um trabalho naquele local especificamente, e então buscou a Deus, orou, fez voto com Deus: Senhor, se o Senhor me aprovar, Senhor, se o Senhor me abençoar, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou te servir, eu vou fazer aquilo outro. E aí então Deus nos concede aquela dádiva que a gente esperava tanto. E aí passamos a dizer que é justamente aquilo que nos rouba o tempo. Passamos a dizer que é justamente aquilo que nos impede de buscar mais a Deus e cultuar ao Senhor. Quantas pessoas conheceram a Cristo na sua adolescência ou na sua juventude e cresceram em lares completamente desestruturados, e quando conheceram a Cristo passaram a ter então uma outra referência do que era família e do que era vida, e começaram a colocar diante de Deus o seu sonho do coração: Senhor, diferente do lugar onde eu vim, diferente do que eu vi sobre infidelidade, sobre indiferença, sobre abuso, sobre agressão, Senhor, me concede uma família, Senhor, me concede um marido, me concede uma esposa, me concede filhos, Senhor, que serão amados por mim, ensinados em teu caminho, filhos que antes de serem meus serão teus. E orava assim, chorando. O tempo passa e Deus concedeu a ele boa esposa, Deus concedeu a ela bom marido, Deus deu a eles filhos, casa, progresso. E surpreendam-se, o que aconteceu? Justamente o casamento, as agendas dos filhos se tornaram o motivo pelo qual eles começaram a se distanciar das coisas de Deus. As bênçãos de Deus se tornando o motivo pelo qual a gente para de buscá-lo. O que tem comprometido o nosso tempo com Deus seria a falta de disciplina para criarmos uma agenda de vida devocional. Você deve ser uma pessoa organizada. É muito difícil viver no nosso tempo sem organização. A gente precisa de um mínimo disso. E eu não vivo sem calendário da agenda do telefone, por exemplo. Se eu não anotar um compromisso que eu tenho com você ali, eu vou perder esse compromisso. Porque são muitas demandas e eu sei que é assim para você também. E a gente se organiza com tudo. Eu conheço gente querida que treina, faz corrida. Eu amo corrida também. E a pessoa então levanta no sábado. Eu vou repetir. No sábado, 4:30 da manhã para fazer longão. Longão ele vai correr mais de 18 quilômetros. E ele começa então seu final de semana, no sábado, 4:30 da manhã para correr. Mas no domingo de manhã tem um espírito que aprisiona ele na cama, que ele não consegue chegar às 10:30 no culto. Falta de disciplina para ler a Bíblia e para orar. E um grande personagem da história da nossa fé nos ajuda nisso também. Eu vou pedir para a Marta colocar a frase dele na tela para a gente. John Wesley. Isso é muito sério. John Wesley disse isso: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Nada mudou, irmãos. Do século XVIII para cá, nada mudou. Seremos um povo sem a presença de Deus, se não orarmos. Se não quebrarmos essas coisas, seremos um povo que não viverá o avivamento. Então, chegando aqui ao final dessa primeira parte da mensagem, o que nós vemos é que antes de que Deus mova a terra, Ele move o coração. Antes que Ele cure a cidade, antes que Ele transforme a cidade, Ele quebranta o seu povo.
Você quer ver a mudança da cidade? Eu quero. Você quer que a igreja seja um instrumento de transformação na cidade? Eu quero. Mas Deus não vai fazer isso antes de que o seu povo tenha um coração quebrantado diante dele. Quando olhamos honestamente para essas duas primeiras condições do avivamento, se humilhar e orar e buscar a face de Deus, vemos que o Senhor não está nos chamando para algo complicado, mas Ele está nos chamando para uma coisa profunda, uma vida mais profunda. Se humilhar significa reconhecer que a nossa maior necessidade não está na cultura. A nossa maior necessidade, irmãos, não está na política. E eu não estou dizendo que você não deve ser uma pessoa que conhece a cultura e se conecta com ela. E eu não estou dizendo que você deve ser uma pessoa que não tem crivo político. Absolutamente nada disso. Apenas dizendo que se humilhar significa que a nossa maior necessidade não virá da cultura, da política, nem da sociedade como um todo, mas a nossa maior necessidade está dentro do nosso próprio coração. É admitir que parte da estagnação espiritual que nós sentimos não vem da frieza do mundo. Parte da frieza espiritual que sentimos não vem dos desafios da vida, mas vem da nossa própria indiferença quanto a Deus. E reconhecer isso, irmãos, dói, mas cura. Reconhecer que temos sido indiferentes a Deus e à palavra de Deus e a busca por Deus dói, porque nos constrange, mas cura. Porque Deus sempre começa algo novo e algo especial onde o orgulho morre. Sempre que o orgulho morre, sempre que negamos a nós mesmos em nome de Cristo e por causa de Cristo, Ele começa a realizar algo novo. Orar e buscar a sua face significa colocar Deus no centro novamente. Não a nossa agenda, não o nosso conforto, não os nossos planos. É decidir buscar a presença de Deus e não só as bênçãos de Deus. Sabe, irmãos, avivamento não começa com barulho. Eu já participei de muitos contextos em que muito barulho era feito, mas ali não havia avivamento. Avivamento não começa com barulho, avivamento não começa nem mesmo com a emoção da gente tocada, avivamento não começa nem mesmo com sinais extraordinários, porque Deus é bom e Ele continua operando milagres. Ele cura enfermos, Ele liberta pessoas oprimidas, mas isso não significa que a igreja esteja vivendo um tempo de avivamento. Avivamento começa primeiro no coração. A última tela que vai ser compartilhada aqui nessa manhã. Avivamento não acontece quando simplesmente queremos mais de Deus. O avivamento acontece quando finalmente percebemos o quanto Deus quer mais de nós. A gente canta muito sobre isso, né? Eu quero mais de Deus, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. Mas às vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos para receber mais de Deus. A questão é o quanto nós queremos mais de Deus, mas o quanto Deus quer mais de nós. O quanto Deus tem nos chamado para mais. Você está disposto a quebrantar seu coração? Você está disposta a buscar a face de Deus como a grande prioridade da sua vida? A primeira prioridade da sua vida? Não espere perfeição nisso. Você nunca vai conseguir. Eu não consigo perfeitamente buscar a Deus, orar. Não espere se sentir pronto, porque você nunca estará totalmente pronto, como eu também não estou, mas comece onde você está, comece hoje. Diga hoje: Senhor, aqui está o meu coração do jeito que ele se encontra. Talvez duro, talvez cheio de revolta, talvez frio e indiferente, mas aqui está o meu coração, Senhor. Antes de curar o mundo, cura meu coração, Senhor. Antes de fazer grandes transformações do lado de fora, faz grandes transformações do lado de dentro, porque se nós multiplicarmos orações assim, irmãos, nós vamos ver no nosso meio coisas especiais vindas da parte de Deus, porque Deus nunca rejeita o coração quebrantado, e Deus nunca ignorou um povo que buscava a sua face. Nunca. Se buscarmos a face de Deus, a contemplaremos, irmãos.
Então o convite do Senhor nessa manhã para mim e para você é voltarmos o nosso coração para Deus, humilhando-nos, chamando de pecado aquilo que Deus chama de pecado na vida da gente e orando e buscando a face do Senhor para que tenhamos vida. Vamos ficar de pé para orarmos. Nós vamos encerrar esse momento cantando e fazendo dessa canção uma resposta do nosso coração à palavra de Deus, um pedido e uma oração, pedindo para que Ele nos avive, pedindo para que Ele transforme a nossa vida, pedindo para que Ele nos ajude e nos ensine a viver para a glória dEle, pedindo para que Ele sopre sobre nós, para que Ele faça a chama acender de novo dentro de nós. E enquanto você canta isso para Deus, coloque isso como uma verdade do teu coração. Creia, o Deus que está aqui para ouvir a sua oração pode hoje transformar a sua vida, pode hoje mudar o seu quadro, pode hoje iniciar uma nova estação de um coração despertado para a glória dEle. Vamos fazer isso juntos, vamos cantar isso.